E nos próximos capítulos da novela Mania de Você, Viola e Daniel terão um plano genial para impedir a construção da estrada. Mas para isso, a chefe de cozinha colocará a sua vida em risco. Mavi, ao saber da intenção dos dois, ele mandará alguns homens se infiltrarem no meio dos moradores e atirarem contra a polícia, para que assim os policiais revidassem contra as pessoas que estivessem ali, tentando defender a comunidade. Mas o que ele não sabia é que isso colocaria em risco a vida de sua amada. E quando o vilão descobre que a Viola estava na frente dos moradores, barrando a estrada, ele se desespera e tenta ligar para o seu capanga e avisar para não colocar o plano em ação. No entanto, ele não consegue e decide ir pessoalmente até a comunidade. Porém, ao chegar lá, será tarde demais. Uma pessoa perderá a vida para salvar a comunidade, e Daniel chocará a todos com algo que ele descobriu. Isso tudo poderá acontecer quando Daniel, decidido a parar a obra na comunidade, ele olha para Michelle e avisa: "Eu acho que já sei como posso parar aquela obra antes que seja tarde demais. Mas para isso, eu vou precisar de um pouco de tempo. Você pode pedir ao pessoal da comunidade para segurar aquelas máquinas o máximo de tempo possível?" Michelle, preocupada, responde: "É claro, eu vou ligar para a Viola agora mesmo. Mas me diga, o que você pretende fazer, Daniel?" O engenheiro a encara e fala: "Eu vou tentar falar com uma pessoa. Somente ela pode nos ajudar nesse momento." A moça, ao escutar aquilo, fica curiosa e pergunta: "Mas como assim? Quem é essa pessoa que pode nos ajudar? E por que você não falou com ela antes?" Daniel a encara e diz: "Você me desculpe, Michelle, mas esse é um assunto muito delicado e eu não gostaria de falar. Eu só peço que você confie em mim, que eu prometo que vou resolver isso tudo." Michelle, achando tudo aquilo muito estranho, ela decide respeitar o pedido do patrão e avisa: "Pois está bem, eu vou confiar em você. Eu vou junto do pessoal da comunidade ganhar o máximo de tempo possível. Mas eu só peço que você se apresse, até porque eu já soube que a polícia também está lá e eu tenho medo que uma tragédia possa acontecer." Daniel, ao olhar para a moça, ele garante: "Não se preocupe, que eu vou tentar ser o mais rápido possível. Até porque eu só vou falar com essa pessoa, porque ela é a nossa única esperança. Senão, eu nunca queria até ela." E após falar isso, o engenheiro sai. E Michelle, sozinha, fica mais curiosa ainda e se pergunta: quem será essa pessoa que o Daniel fica tão alterado só em pensar nela? Bem, seja lá quem for, eu só espero que ela possa realmente ajudar o povo da comunidade. E logo em seguida, a moça pega o seu celular e, ao fazer uma ligação, ela diz: "Alô, Viola? Sou eu, a Michelle. Eu só liguei para avisar que o Daniel disse que sabe o modo de impedir que essas máquinas destruam as casas, mas vai demorar um pouco. E ele pediu que vocês dessem um jeito de ganhar o máximo de tempo possível. Eu também só vou terminar uma coisa aqui e logo em seguida eu vou até aí." Já Viola, do outro lado da linha, após confirmar, ela desliga. Ruda, ao ver a cara de sua amada, ele pergunta: "O que foi que aconteceu, Viola? Algum problema? Quem foi que ligou? Me diga." A moça, confiante, avisa: "Foi a Michelle. Ela disse que o Daniel vai conseguir parar essas máquinas
Mas ela pediu que nós ganhássemos mais um pouco de tempo, até que ele chegue. Ruda, ao escutar aquilo, ele fica feliz, mas questiona. E o que o Daniel está pensando em fazer? Viola o encara e responde: isso eu não sei. A Michelle disse que não sabia, mas pelo que eu conheço do Daniel, se ele diz que vai resolver isso, eu tenho certeza que ele tem alguma coisa em mente. Senão, ele não teria falado tudo isso, não é mesmo? Ruda concorda e após pensar um pouco, ele fala: agora o problema vai ser impedir aquelas máquinas. Nós vamos ser obrigados a usar a força. Por mais que eu não goste dessa ideia, esse é o único modo. Viola, sem pensar duas vezes, ela afirma: é isso que nós vamos fazer. Vamos nos reunir e parar aquelas máquinas. E ninguém vai destruir nenhuma casa. E naquele momento, os dois escutam um barulho muito forte e Ruda, ao escutar aquilo, ele fala: o que será que foi esse barulho? É melhor irmos olhar o que está acontecendo. Viola, no entanto, o impede e avisa: você não vai para nenhum lugar, Ruda. Você não pode sair daqui. Ficou louco? Lá fora está cheio de policiais. Se alguém te ver, você pode acabar preso. Deixe que eu vou, e com a ajuda de todos da comunidade, eu tenho certeza que nós vamos conseguir parar tudo isso. O Caissara, sem alternativa, ele concorda em ficar ali escondido. E Viola, sem perder tempo, sai logo em seguida para tentar parar os tratores. A moça, ao chegar do lado de fora, ela se aproxima de seu irmão e pergunta: o que foi aquele barulho forte que eu acabei de escutar? Aconteceu alguma coisa aqui fora? Rhodes a encara e avisa: eles conseguiram passar e já destruíram a primeira casa, a casa da Cláudia. A pobre nem sabia que os seus filhos tinham vendido a casa. Ela nem sequer viu um centavo do dinheiro. Viola, inconformada, ela sai na rua chamando a todos os moradores e grita: eu preciso da ajuda de todos. Sozinha eu não vou conseguir fazer nada, mas se nós nos unirmos, eles não vão vencer. Mas para isso eu preciso que todos vocês venham para a rua. E não muito tempo depois, todos começam a ir até Viola e formam uma corrente na frente das máquinas. As máquinas então são obrigadas a pararem e não conseguem avançar na rua. Já um dos policiais, ao ver aquilo, ele se aproxima dos moradores e pergunta: eu posso saber quem é o cabeça disso tudo? Com quem é que eu posso falar para negociar a retirada de vocês? Viola, ao ver todos calados, ela não se intimida e ao se aproximar do policial, ela responde: aqui não tem nenhum cabeça, mas fui eu que chamei todo esse pessoal para vir aqui para a rua. E não vamos sair daqui antes de ver cada uma dessas máquinas saindo daqui dessa comunidade. O policial a encara e avisa: escute bem, mocinha. As máquinas vão ficar e vão terminar o trabalho que eles têm que fazer. Nem que para isso eles tenham que passar por cima de vocês. Fui bem claro? A chefe de cozinha, ao escutar aquilo, ela fica furiosa e afirma: pois eu vou falar só mais uma vez. Nós não sairemos daqui e nem vamos permitir que vocês passem. E eu já aviso que se vocês tentarem usar a força, nós vamos filmar e colocar tudo na internet. O policial, sem alternativa, ele dá ordem a todos os maquinistas de pararem. Já Daniel, ao chegar na prefeitura, ele pedirá a recepcionista para falar com a prefeita.
A atendente, ao olhar para o engenheiro, pergunta o motivo da visita. E ele manda: avisa apenas que o cunhado dela está aqui e precisa falar com ela urgente. A recepcionista faz uma ligação e logo em seguida ela o encara e avisa. Infelizmente, a dona Beatriz falou que está muito ocupada e não poderá receber o senhor aqui hoje. Daniel, furioso, pensa consigo mesmo: eu não posso ir embora assim, de mãos vazias. Eu tenho que fazer alguma coisa. O engenheiro, sem perder tempo, ele liga para Michelle e pergunta: você ainda está em casa, Michelle? A moça diz que sim e Daniel continua falando: pois então, eu preciso que você faça algo para mim. E tem que ser agora. Será que você pode me ajudar? Michelle, ao escutar aquilo, ela estranha e avisa: mas é claro que sim. É só você me dizer o que eu preciso fazer. Daniel, sem pensar duas vezes, pede: eu preciso que você vá até o meu quarto e me mande a foto de algo que eu escondi dentro do meu cofre. A moça, curiosa, pergunta do que se trata e Daniel alerta: eu explico tudo para você depois, mas agora eu preciso que você se apresse antes que seja tarde demais. Michelle pensa um pouco e responde: você tem razão. Eu vou agora mesmo até o cofre, mas me diga qual é a senha. O engenheiro, sem perder tempo, fala: a senha do cofre é 193016. E quando você abrir, você vai encontrar um envelope. Eu preciso que você tire foto do que tem dentro e me mande o mais rápido possível. Michelle, após escutar tudo aquilo, ela concorda e avisa: pode deixar que eu vou agora mesmo até esse cofre e vou tirar as fotos dos documentos que você precisa. E logo em seguida, a moça vai até o quarto de Daniel. E ao abrir o cofre, ela tira para fora o envelope. E ao abrir, ela arregala os olhos ao descobrir do que se tratava os documentos que tinha ali dentro. E diz: eu não posso acreditar que o Daniel escondia algo como isso no seu cofre. Será que eu me enganei com ele? E ele não é a pessoa que eu pensava. E ao terminar de falar, Michelle, sem perder tempo, ela liga novamente para Daniel e fala: eu acabei de mandar as fotos dos documentos que você me pediu. E eu sei que você está com pressa, mas eu gostaria de saber o porquê você escondia aqueles documentos. Você, por acaso, Daniel, está envolvido em algo de errado? O engenheiro, sem pensar duas vezes, ele alerta: infelizmente, agora eu não tenho tempo para explicar, mas assim que eu chegar em casa, eu conto toda a verdade para você. E após falar aquilo, ele desliga a ligação e ao olhar para o celular e ver as fotos que a Michelle tinha mandado, ele fala consigo mesmo: eu não queria usar isso aqui, mas se esse é o único modo de impedir que hoje aconteça uma tragédia na comunidade, então eu não tenho alternativa. E logo em seguida, Daniel, com o celular nas mãos, ele vai até o escritório da prefeita e entra sem a sua permissão. Beatriz, ao olhar para o engenheiro, ela grita: eu posso saber o que você veio fazer aqui? Saia da minha sala agora mesmo, ou eu vou chamar a polícia para você. Daniel se aproxima e ao mostrar as fotos de seu celular, ele avisa: você pode chamar a polícia se quiser, mas saiba que eu tenho intenção de mostrar esses documentos. Então, eu acho melhor que você se acalme e escute o que eu tenho para falar.
Beatriz fica em choque com aquela ameaça e alerta. Você sabe muito bem que se você mostrar isso para alguém, você também vai acabar preso, não é mesmo? Ou por acaso, já se esqueceu que você está envolvido até o talo? O engenheiro a encara e responde: não me esqueci, mas acontece que se for necessário, eu estou disposto a ser preso e pagar pelo que eu, você e o Mavi fizemos para que a construção daquele resort pudesse acontecer. A prefeita, ao escutar aquilo, ela manda: cala a boca e nunca mais mencione algo do tipo aqui. Se alguém desconfiar do que nós fizemos naquela época, é o fim para nós três, você entendeu? No entanto, Daniel diz não se importar, e Beatriz fica apavorada ao saber que o seu terrível segredo por trás da construção do resort estava prestes a ser revelado. Enquanto isso, Viola e o povo da comunidade continua resistindo. E Mavi, ao receber uma ligação, ele é informado que os moradores da comunidade estavam resistindo e não deixava que o trabalho prosseguisse. O vilão, ao desligar, ficará furioso e fala consigo mesmo: eu não posso deixar que aquele povo consiga impedir que as máquinas avancem. É então que Mavi tem uma ideia e, ao pegar o celular, ele faz uma ligação para um de seus capangas e diz: eu preciso que você reúna alguns homens e faça algo para mim, mas tem que ser agora, você entendeu? O capanga, ao escutar, ele avisa que já está com os seus homens reunidos. E Mavi fala: pois eu quero que vocês vão até a comunidade Pedra Branca, e ao chegar lá, vocês têm que se misturar com os moradores e atirar contra a polícia. Somente assim, os policiais que estão lá poderão usar a força. O capanga, ao escutar aquilo, ele avisa que irá naquele momento. Já Mavi, com um sorriso, ele desliga a ligação e fala consigo mesmo: agora, aquele bando de vagabundos vão ter o que merece. Não quiseram sair por bem, agora vão sair por mal. E logo em seguida, Luma chega apavorada e, ao se aproximar de Mavi, ela pede: você precisa fazer alguma coisa antes que aconteça uma tragédia. O vilão a encara e pergunta: eu posso saber do que você está falando? Que tragédia pode acontecer? Luma, sem pensar duas vezes, ela explica: eu estou falando da comunidade. Você tem que fazer alguma coisa para impedir tudo aquilo, senão alguém vai acabar se machucando. Mavi, ao escutar aquilo, ele responde: bem, se ninguém quer se machucar, é só ficar em casa e não ir para a rua fazer baderna. Luma, ao ver a maldade nos olhos do vilão, ela questiona: como você pode ser tão ruim assim? Não se importar com o que possa acontecer com aquelas pessoas inocentes e nem com a Viola que você diz amar tanto. Mavi a encara e pergunta: e o que tem a Viola com tudo isso? Ela por acaso está na rua também? Luma se aproxima ainda mais e avisa: é claro que sim, foi ela que reuniu todos e por isso ela está bem na frente. O rapaz fica apavorado e no mesmo momento ele tenta ligar para o seu capanga novamente. No entanto, ninguém atende. Mavi, então, com medo que o pior acontecesse com a sua amada, ele, sem dar nenhuma explicação para Luma, sai para ir em direção da comunidade e tentar impedir que uma tragédia aconteça com a Viola. Já na prefeitura, Daniel, ao se aproximar ainda mais de Beatriz, ele pede: eu quero
que você pare a construção daquela estrada e chame de volta os trabalhadores e as máquinas que entraram lá. E eu quero isso agora. Beatriz o encara e avisa: você só pode ter ficado louco. Eu não posso fazer uma coisa dessa. Os trabalhadores já deram início à obra. Daniel, ao olhar para a prefeita, afirma: você só pode achar que eu sou algum tipo de idiota para acreditar em uma história dessa. Eu sei muito bem que aquela estrada nunca deveria ter sido construída ali e que ela só foi alterada porque o Mavi pagou uma boa quantia para você, não é mesmo? Beatriz pensa bem antes de responder e fala: você não tem nada a ver com essa história. A tua casa é bem longe dali, então não se meta nisso tudo. Eu digo isso para o teu bem. O engenheiro, ao chegar mais perto, ele alerta: eu não vou repetir. Se você não parar aquela obra agora, eu saio daqui e entrego tudo o que eu tenho de provas contra você e o Mavi para os jornalistas. Nem que para isso eu acabe pagando um alto preço também. A prefeita, sem alternativa, ela responde: tudo bem, eu vou ajudar você. Eu vou te entregar algo para que você pare aquela obra. Mas ninguém pode saber que fui eu que te entreguei esses documentos. Você entendeu? Daniel se aproxima da sua ex-cunhada e garante: você não se preocupe, que eu não tenho intenção de prejudicar você. A única coisa que eu quero é ajudar os moradores daquela comunidade e impedir que uma injustiça aconteça. Beatriz o encara e diz: você mudou muito, Daniel. Você não era assim. Eu acho que se a minha irmã fosse ainda viva, ela ia gostar do homem que você se tornou. E após falar isso, Beatriz vai em direção de um cofre e ao abrir, ela pega um envelope e ao entregar para Daniel, avisa: esse é o único modo de parar aquela obra. E eu tenho certeza que você vai saber muito bem como usar essa informação. Só não se esqueça de não envolver o meu nome nisso tudo. Daniel, ao abrir o envelope, ele olha o conteúdo e arregala os olhos ao descobrir o que tinha ali dentro e fala: mas isso aqui é um absurdo. Vocês tinham intenção de fazer aquela obra naquela comunidade, mesmo sabendo disso aqui. E logo em seguida, o engenheiro, com aqueles documentos na mão, ele se apressa e vai em direção da comunidade para impedir que os trabalhos continuem. Enquanto isso, Mavi, no seu carro, ele fica furioso pelo fato do seu capanga não atender a ligação e fala consigo mesmo: eu não acredito que aquele infeliz não me atende. Eu só espero chegar antes que ele coloque o plano em ação. Senão, eu não quero nem imaginar o que poderá acontecer com a Viola. O vilão, preocupado, acelera ainda mais. Já Carlos, ao olhar para os outros capangas, ele avisa: agora nós vamos nos infiltrar no meio dos moradores e depois eu quero que vocês atirem contra a polícia e saiam de lá o mais rápido possível. Vocês entenderam? A polícia tem que pensar que foram os moradores que atiraram contra eles. Enquanto isso, Viola continua resistindo junto dos moradores e os policiais ficam ali perto tentando acalmar os ânimos. Já os capangas de Mavi, eles começam a se aproximar cada vez mais com as suas armas. E Carlos é o primeiro a se aproximar dos moradores. E Mavi, ao chegar no local, ele dentro do seu carro, observa de longe e vê Viola e os moradores no meio da rua. E ao olhar melhor, ele vê Carlos indo em direção da multidão. O vilão, sem perder tempo, se apressa e ao sair do carro, ele corre em direção de Carlos. E ao se aproximar de seu capanga,
ele avisa: eu quero que você pare agora mesmo e não faça nada. Pegue os teus homens e saiam daqui agora. Carlos, mesmo sem entender, ele simplesmente sai dali. E ao contar aos seus homens que o plano tinha sido cancelado, um dos capangas avisa. Acontece que o Raimundo já tinha ido colocar aquela coisinha que você deu a ele em um dos tratores. E logo em seguida, Raimundo chega e Carlos pergunta onde ele estava. Raimundo o encara e avisa: eu fui colocar o que você me pediu em um dos tratores e eu programei para daqui a alguns minutos. Carlos, ao escutar aquilo, ele pensa um pouco e fala para todos: agora nós temos que sair daqui. E quanto ao que o Raimundo colocou no trator, não tem mais nada que nós possamos fazer. Isso já não é um problema nosso. E após falar aquilo, todos vão embora. Enquanto isso, Viola e os moradores continuam ali, sem nem imaginar o que estava prestes a acontecer. Já Mavi, ao se aproximar dos moradores, ele olha para Viola e manda: é melhor você sair daqui, junto de todo esse povo. Não adianta resistir. A estrada vai passar aqui e ponto final. O policial se aproxima de Mavi e pergunta: eu posso saber quem é você e o que você está fazendo aqui? Mavi se apresenta e avisa que é um empresário, o dono do resort, e que ele está ali porque tem interesse na construção daquela estrada. Já Rhodes, ao se aproximar, ele grita: na verdade, você não é um empresário, coisa nenhuma. Você é só um criminoso. É isso que você é. Você só fez a tua fortuna roubando a Luma. Mavi, com sangue nos olhos, responde: você cala a tua boca e não se atreva a me responder dessa forma. Você entendeu? Senão, as coisas podem se complicarem para o teu lado. Viola, ao olhar para o Crápula, ela avisa: eu não sei quais são as tuas intenções aqui, mas seja lá o que for, é melhor que você saia daqui agora mesmo. Mavi a encara e afirma: eu não tenho a mínima intenção de sair daqui. Melhor dizendo, eu só vou sair daqui quando eu ver a última casa sendo colocada no chão. E naquele mesmo momento, Daniel chega e avisa: pois então, você vai ficar aqui para sempre, já que nenhuma casa dessa comunidade será destruída. Mavi, ao olhar para o engenheiro, ele se aproxima e pergunta: eu posso saber quem você pensa que é para vir até aqui falar uma coisa dessa? Daniel não se intimida e alerta: eu sou o homem que vai impedir que uma injustiça seja feita contra os moradores dessa comunidade. E após falar aquilo, ele se aproxima do policial e entrega um documento e avisa: essa comunidade não pode ser tocada. E como você mesmo pode ver nesses documentos, a construção da estrada nunca poderá passar por aqui. Mavi, preocupado, questiona: eu posso saber o que você acabou de entregar para o policial, seu infeliz? O que são aqueles documentos? Daniel o encara e avisa: bem, isso é melhor que seja o próprio policial a explicar para você, não é mesmo? Até porque eu não te devo nenhuma explicação. O vilão, ao escutar aquilo, fica com mais raiva ainda e, curioso, ele pede para que o policial fale do que se tratava aqueles documentos. Já o policial, ao olhar para o rapaz, ele diz: você espere um minuto, que eu vou ler para ver do que se trata. Enquanto isso, todos aqui mantenham a calma. E logo em seguida, o policial começa a ler os documentos e fica surpreso com tudo aquilo. E ao terminar de ler, ele liga para os seus superiores para saber como ele deve proceder.
E após desligar a ligação, Mavi se aproxima e pergunta o que estava acontecendo. O policial então responde: aparentemente, nessa comunidade tem uma espécie rara de animal, e por isso ela não pode ser destruída, já que isso poderia ameaçar essa espécie. Viola, ao escutar aquilo, fica feliz e diz: então, isso quer dizer que nenhuma outra casa será destruída? É isso mesmo? Daniel confirma e acrescenta: e além disso, a melhor parte é que a comunidade receberá uma boa quantia para fazer melhorias nas ruas e nas próprias casas dos moradores, e isso tudo como parte de uma indenização por tudo isso que aconteceu hoje. Mavi fica inconformado com tudo aquilo, e Rhodes, ao olhar para o vilão, ele alerta: agora que você não tem mais nada para fazer aqui, é melhor que você saia, ou por acaso quer ser expulso daqui à força. Viola, se sentindo vitoriosa, ela pede a Mavi: faça um favor para todo mundo e desapareça de nossas vidas. E eu te peço, nunca mais volte aqui novamente. No entanto, Mavi não se conforma, e ao ver todos festejando, ele fica com mais raiva ainda e fala: vocês vão se arrepender e vão aprender a me respeitar. Se a prefeitura não quer fazer o trabalho deles, eu mesmo vou derrubar cada casa dessa comunidade. O vilão então vai em direção de um dos tratores, e ao entrar, ele, furioso, começa a ir para cima dos moradores. O vilão, completamente transtornado, dentro do trator, grita: eu vou acabar com vocês. Vocês vão aprender a nunca mais me desafiarem, e isso eu posso garantir. Todos ficam desesperados com aquilo, mas o que Mavi não sabia é que naquele trator tinha algo que um de seus capangas tinha colocado. E não muito tempo depois, graças ao que Raimundo colocou no trator, o trator começa a pegar fogo. Mavi tenta sair, mas não consegue, e o trator pega fogo com o vilão dentro. Agora deixe um coração se vocês gostaram do final do Mavi, ou deixe um coração partido se o Mavi merecia um outro final. Agora deixe um coração se vocês gostaram que a comunidade foi salva, ou deixe um coração partido se vocês não gostaram do final de Mavi. E também me contem nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o teu like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Mania de Você.